Queridos, é muito surpreendente ao longo da vida de Jesus vermos nele tanta verdade naquilo que disse, tanta coerência naquilo que ensinou, mas, sobretudo, tantas evidências da sua natureza divina. E ao longo do ministério de Jesus, ele usou pelo menos 7 declarações que nos leva de forma inconfundível. Não há espaços para dúvidas de acreditarmos que Jesus é Deus. Jesus não é um Deus, Jesus é Deus. Jesus faz parte da composição da Santíssima Trindade, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm uma natureza eterna, porque são Deus. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é o Pai. Mas essas 3 naturezas distintas, que entram na história de forma muito bela, cada uma apresentando-se em seu devido momento, naquela linha horizontal, que nós sabemos que é o curso da história, os 3 são eternos e trazem em sua essência a divindade. De acordo com o pastor Hernandes Dias Lopes, em seu livro O Grande Eu Sou, para provar essa verdade, Jesus dá essas 7 declarações acerca de quem ele era, que ele é Deus, e por meio dessas 7 verdades, ele remete a sua ligação divina com o Pai e a sua eternidade, pois os seus leitores, seus ouvintes, seus seguidores tinham certeza que Moisés, profeta admirado, profeta que foi usado por Deus, líder que foi usado por Deus para tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida. Moisés, quando viu uma sarça ardente queimando, um mato, um capim, que como qualquer outro capim do mundo, deveria ter queimado muito rápido, porque capim não demora muito, nós sabemos disso, mas Moisés começou a perceber que aquela sarça demorava demais queimando e se aproximou. E ouviu a voz do Senhor: tire suas sandálias, pois o lugar em que você está é santo. Aí Moisés disse: quem tu és? E Deus falou: eu sou o grande eu sou. Então Jesus faz essa correlação, dizendo: olha, aquele que falou com Moisés, o eu sou, é o meu Pai. E eu sou também o enviado pelo Pai, o Messias que veio ao mundo. Ao longo de todo o seu ministério, Jesus se identifica com o grande Deus, e para provar essa verdade é que João, em seu evangelho, traz 7 declarações de Jesus, onde ele usa a seguinte afirmação, abre aspas, eu sou. E Jesus é Deus, e por ser Deus, Jesus tem os mesmos atributos de Deus. Por ser Deus, Jesus é eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, e sendo só Ele o pão da vida, somente Ele pode nos satisfazer. E hoje iremos estudar acerca dessa belíssima declaração de Jesus: eu sou o pão da vida. Fique em pé no seu lugar, vamos ler o Evangelho de João, capítulo 6, leitura que faremos do verso 25 até o verso 40, mas eu quero estimular toda a igreja, se não hoje à noite, mas amanhã e no mais tardar, até sábado, leiam João capítulo 6. Sugestão de devocional para as nossas vidas. João capítulo 6, João capítulo 6, que nós iremos ler apenas 1/4 desse capítulo agora. Que diz assim: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai,
nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão do céu. Declarou-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, vamos ler juntos: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Por fim, verso 40. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele, o que olhar para o Filho e nele crer, tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós estamos diante da tua palavra, Senhor. Só o Senhor nos satisfaz. Vem nos satisfazer mais uma vez, Pai. Ministra o nosso coração. Nos ensina agora. Nós queremos ouvir a tua voz. O Senhor sabe as nossas carências, as nossas necessidades, e só Jesus pode nos satisfazer. E se o temos, precisamos estar satisfeitos, Pai. Pai, tem misericórdia da minha vida, nos conduz agora de acordo com o teu querer, a fim de ouvirmos a tua voz. Espírito Santo, fala conosco, pois queremos aprender mais de ti. Oramos assim no precioso nome de Jesus, que todos digam amém. Sente no seu lugar. O capítulo 6 inicia com a multiplicação, a primeira multiplicação dos pães. Jesus fez 2 multiplicações dos pães, e a primeira está aqui. E Jesus viu uma grande multidão, com milhares de pessoas, uma grande multidão que estava faminta e abalada. Estavam com fome, porque provavelmente há dias seguiam Jesus, paravam para ouvir Jesus, e não apenas pelo calor decorrente do sol castigante, mas da idas e vindas estavam com fome, mas também elas estavam abaladas, porque tinha chegado a notícia que João Batista tinha sido decapitado pelo rei Herodes. E todos eles gostavam de João. Todos eles viram João sendo batizado. Então, além da fome física, existia um abalo emocional decorrente da informação da morte de João Batista. E Jesus olha para a multidão, isso aqui está no começo do capítulo 6, Jesus percebe que eles estavam com fome e se depara com 5 pães e 2 peixinhos, que foi isso que os discípulos conseguiram trazer para Jesus. E Jesus faz uma grande multiplicação dos pães e dos peixes, alimenta todo mundo, que sobram 12 cestos ainda. Mas o que nós vemos aqui é que também o capítulo 6 do Evangelho de João, que nós acabamos de ler, ele é extremamente impactante por essa informação de Jesus, por essa afirmação de Jesus: eu sou o pão da vida. Porque ele está ensinando que só ele pode nos satisfazer completamente. E hoje nós iremos aprender 3 verdades essenciais contidas nessa passagem. E eu começo com o primeiro ponto, com a primeira lição. Guarde no seu coração essa verdade. Somente Jesus pode satisfazer a nossa alma. Somente Jesus pode satisfazer
a nossa alma. Olha o que fala o verso 25 e 26, vamos ler novamente. Diz assim: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. A multidão que seguia Jesus estava mais interessada na comida do que no conteúdo. O que Jesus percebeu no coração daquela grande multidão, que ficou claro para ele, é que eles estavam mais interessados na comida do que no Messias. Estavam mais interessados na bênção do que no abençoador. Estavam mais interessados em satisfazer suas necessidades temporárias do que garantir a sua eternidade nos céus. E nós sabemos que a fome é uma das necessidades mais básicas do ser humano. Por quê? Sem alimento existe fraqueza, sem alimento não há vida, sem alimento a gente perde as forças. Muitas pessoas buscam saciar, o vazio interior com sucesso, dinheiro, relacionamentos, prazeres, e continuam insatisfeitas, porque só Jesus satisfaz. Só Jesus satisfaz. Quantas vezes buscamos a Deus apenas para que Ele supra nossas necessidades materiais e momentâneas, e não há problema nenhum em orarmos, pedindo a Deus provisão, não há problema nenhum. Mas, além de toda oração de provisão, tem que existir o desejo: Pai, me ajuda a pagar essa conta, mas o que eu quero mesmo é a Tua presença. Me ajuda, Deus, nessa provação, mas o que eu quero mesmo, Pai, é viver a Tua vontade. Me ajuda, Senhor, nesse negócio, mas o que eu quero mesmo é sempre lembrar que um dia eu vou pisar em uma rua de ouro no céu com o Senhor. Amém, meus irmãos? É isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos alcançar. Busque Jesus por quem Ele é e não pelo que Ele pode te dar. É esse resumo que Jesus fala aqui. O verdadeiro alimento para a sua alma não está em nenhuma bênção material, só está em Jesus Cristo. Pessoas extremamente carentes, e tem aumentado cada vez mais, até no nosso público cristão, pessoas extremamente carentes, precisam lembrar que só Jesus nos satisfaz, gente. Só Jesus nos satisfaz. Eu lembro quando certa vez o pastor John Piper foi casar a sua filha, e ali no altar, ele tendo a alegria de casar a sua filha, ele disse: minha filha, eu permito que você ame seu esposo mais do que você me ama. Eu permito que você ame seu esposo mais do que você ama sua mãe. Eu permito que você ame seu esposo mais do que você ama todas as suas irmãs e suas madrinhas do college que estão aqui. Agora, se você quer ser feliz, ame seu esposo menos do que você ama Jesus. Porque satisfazer a nossa vida só Jesus. Amém, meus irmãos? Então essa é a primeira lição aqui. Segunda lição: só Jesus pode dar a salvação. Verso 28 e 29. Vamos ler mais uma vez. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. A multidão queria saber quais obras deveriam fazer para agradar a Deus. E Jesus é claro, sucinto e simples ao dizer: creiam naquele que Deus enviou. Mas as pessoas, meus irmãos, não querem receber de Jesus o que Ele tem para oferecer. Jesus só tem uma coisa para oferecer para mim e para você: mudança de vida. Posso ouvir um amém da igreja? Só isso.
mudança de vida. O que Jesus tem para me dar hoje? Um caráter irrepreensível. Aí muitas vezes eu não quero que Jesus me dê isso. O que Jesus tem para me dar hoje, sabe? Uma visão eterna de reino. Uma busca por quem Ele é, sabe? Mas eu não quero muitas vezes o que Jesus tem para me dar. Então, o que Jesus tem para nos dar hoje é mudança de vida. Coloca isso no seu coração. Mudança de vida. E no final do capítulo 6, a Bíblia nos diz que depois de Jesus ter falado, eu vou saciar a fome de vocês, eu sou o pão da vida, que desceu dos céus, eu sou a salvação para vocês. Sabe o que aconteceu? Gil, se for possível lermos, eu não li esse versículo, versículo 66, do capítulo 6, versículo 66 do capítulo 6. Depois de Jesus ter falado sobre esperança, sobre vida, eu sou o pão que alimenta, eu sou aquele que satisfaz. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos, o que, meus irmãos? Voltaram atrás e deixaram de segui-lo. É a realidade de hoje. Infelizmente, é a realidade nossa, cristã, da nossa igreja também. Muitas vezes, por não entender o que Deus faz, a gente se afasta do Senhor. Por não compreender porque Jesus fez aquilo, a gente se afasta do Senhor. Mas a verdade é que os verdadeiros discípulos irão manter-se perto do Senhor. Quem não for discípulo do Senhor não suporta ficar na casa de Deus. A nossa oração é que torne-se um discípulo de Jesus e continue conosco. Então, discípulo de Jesus, quanto mais Jesus falava sobre esperança, sobre vida eterna, sobre alimento, aumentava o número de pessoas que deixavam de seguir. Muitas pessoas ainda tentam conquistar a vida eterna por meio de obras, religiosidade ou até mesmo da moralidade. Mas Jesus deixa claro, a salvação não é uma conquista que revela esforço humano, mas recebida pela fé em Deus. Só existe salvação em Jesus. E a pergunta que eu faço para mim e para você é: onde temos colocado a nossa confiança? Onde está a nossa salvação? Só pode estar em Jesus. Qualquer outro lugar vai ser perdida, porque não há ali salvação. Terceira e última lição. Somente Jesus nos fortalece até a eternidade. E Jesus fala no verso 35 a seguinte verdade. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Tudo aquilo que é terreno e temporal não pode nos preencher nem nos satisfazer. Você pode hoje ter jantado a melhor tapioca da sua vida na Igreja Plenitude. Amanhã você vai estar com fome. Você pode ontem ter feito a melhor refeição da sua vida. Esse final de semana, sabe, você tirou para comer a comida que você ama. Na segunda-feira, você acordou com fome. Você pode agora tomar a água de melhor pH, cristalina, refrescante, vai te fazer bem. Daqui a algumas horas, você vai estar com fome. Sim ou não, gente? Sim, nós somos assim. E o que Jesus nos ensina? Que só Ele pode nos satisfazer. Porque quem beber dele não vai atrás de outra fonte. E quem bebe dele jorra uma fonte dentro de si. É isso que Jesus ensina. Então só Jesus pode nos satisfazer, somente o Filho de Deus enviado ao mundo pode conceder vida eterna. Aqueles que se chegam a Cristo e dele experimentam, são estes que têm a garantia da vida eterna e, sobretudo, jamais terão fome espiritual e existencial. Assim como o pão alimenta e fortalece o corpo, Jesus é o alimento espiritual que nos sustenta na caminhada cristã. Então, nessa jornada, neste mundo que não é fácil, que é difícil,
satisfação só em Jesus. Força só em Jesus. No verso 39 e 40, Jesus traz ainda como coroação de tudo que vinha falando. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Só Jesus nos carrega até o final. Porque ao nos salvar, Jesus falou que haverá uma linha de chegada. Ao nos salvar, ele garantiu que a gente vai cruzar essa linha de chegada. Ao nos salvar, ele nos ensina que estará de braços abertos nessa linha de chegada. Todos aqui, salvos em Jesus Cristo, vão pisar na Nova Jerusalém. Mas precisa entender que só há satisfação em Jesus. Só há salvação em Jesus. E muitos vivem sobrecarregados neste mundo, porque estão tentando encontrar força em si mesmo, força em seus prazeres, mas só Jesus nos convida e nos dá a certeza que irá nos saciar. Eu concluo dizendo que esta afirmação de Jesus, eu sou o pão da vida, é uma afirmação que só Ele pode nos satisfazer, que só Ele dá a salvação e que só Ele nos fortalece até a eternidade. E para entendermos isso, que só Ele nos satisfaz, que só Ele dá salvação e que só Ele nos fortalece até a eternidade, não podemos ter uma fé superficial. Temos que ter uma fé profunda no Senhor. Uma fé que não se limite a cultos para estar diante do sagrado, mas uma fé que onde estivermos, estaremos ali em temor e tremor ao Senhor. Onde estiver, estou ali para cultuar ao Senhor. Onde estiver, estou ali para mostrar que só Jesus me satisfaz. E esse Jesus que me satisfaz deve ser pregado e anunciado a todo aquele que precisa. Se você ainda não experimentou o pão da vida, você vai continuar se satisfazendo com relacionamentos, vícios, bebidas, prostituição. É o caminho de quem não comeu o pão da vida. Mas quem já recebeu o pão da vida e crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, mesmo faltando tudo, dirá: só o Senhor me satisfaz. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém.